Tumba. Tumba é a prisão aonde os venezuelanos retêm presos políticos, em condições subhumanas, no subterrâneo, em pessoas que lá tiveram a oportunidade de ir. Diz que é algo estarrecedor, medieval, jamais imaginado no momento de hoje poder ter essa prática ainda vigente. Por isso, nós estamos defendendo a democracia, porque senão, se o bolivarianismo já estivesse aqui, eu tenho certeza que eu estaria lá na tumba desses venezuelanos, como eles queriam implantar aqui no Brasil. Senadores que convivem bem, que trabalharam tanto para implantar o bolivarianismo no Brasil, esses senadores, eles reagiram aqui, dizendo que era uma ingerência indevida dessa casa na Venezuela. Nós não estamos promovendo nenhuma ingerência indevida. É uma missão oficial. Essa missão, ela saiu em nome do Senado Federal. Além do mais, cobrando aquilo que é prerrogativa nossa, por fazermos parte de acordos multilaterais, como é o caso do Mercosul, nós temos a prerrogativa de fiscalizar. Sim, a cláusula de democracia está prevista lá, exatamente no acordo, onde o Brasil e a Venezuela, como a Argentina, como o Uruguai e o Paraguai, são signatários. O que nós somos lá é exatamente aplicar a mesma regra, senhor presidente, que a presidente Dilma exigiu que fosse tomada na reunião do Mercosul para excluir o paraguaio. Ora, mas por que excluir o Paraguai? Excluir o Paraguai porque a presidente era simpatizante do Lugo. O Congresso Nacional, usando uma norma constitucional, depôs o Lugo por má gestão. Naquela hora, a presidente mandou chamar os interlocutores dos países que, principalmente do Uruguai, que está relatado no livro do Mujica, se reuniu com ele e mandou e ordenou que o Mujica, que não era, ainda cita isso, o Mujica diz: eu não era simpatizante a excluir o Paraguai. E a presidente disse a ele: é para o senhor dizer ao Mujica que é para ele votar pela expulsão do Paraguai. Isso não é relato da oposição, está no livro do Mujica. Os dados aqui fornecidos são dados da Anistia Internacional. E por esse motivo, o Paraguai foi excluído do Mercosul. A cláusula, exatamente a cláusula de democracia. Ora, todos esses fatos que a Anistia Internacional informa, isso aí não é cláusula de democracia? Quer dizer, tudo isso é acessório, é secundário. 43 mortos, 878 feridos, 3.351 presos. Isso nada é relevante? E alguns senadores e algumas, ironicamente, disseram que nós estávamos lá mais para tentar buscar publicidade e buscar algo que não teríamos nada a ver a discutir naquele país. Ora, nós fomos agredidos, essa é a verdade. Onde o relato, senhor presidente, de alguns policiais, o relatado pelo jornalista da Folha de São Paulo, deixa claro, nós estamos habituados a poder amanhã fazer o comboio de uma comitiva de parlamentares ou de políticos ou de autoridades que chegam aqui. Nós sabemos transitar no fluxo e no contrafluxo. Nós podemos fazer chegar ao destino em poucos minutos. Nós não estamos fazendo isso porque é realmente intenção do governo em não deixar com que os senadores cheguem lá à penitenciária onde está retido o preso político Leopoldo Lopes. Muito obrigado. Eu quero não só, antes de passar a palavra ao senador Luiz Nunes, dizer que Vossa Excelência fez o fechamento perfeito daquilo que a comissão, que essa missão oficial conseguiu produzir na Venezuela. Ou seja,
esse resultado já com data para as eleições dia 6 de dezembro. O fim da greve, isso mostra que nós tivemos ali a condição de poder mostrar ao mundo todo que pela primeira vez aquele país recebia uma missão oficial de políticos com mandato e representando o Congresso Nacional. Daí o quanto o mundo ficou chocado com a truculência da maneira como nós, senadores, fomos tratados, e essa reação foi produzida de maneira tão forte que o presidente foi obrigado a ceder aquilo que, sem dúvida alguma, deveria ter sido exigido pelo governo brasileiro e poderia ter antecipado tudo isso para que não chegássemos a esse ponto. A parte do senador Luiz Nunes, faço questão de incluí-los no meu pronunciamento e de uma maneira lúcida, com que fez também todo esse relato da preocupação que todos nós temos com essa expansão do bolivarianismo, tentando cada vez mais corromper as regras da democracia e implantar um populismo irresponsável, demagogo e, ao mesmo tempo, que incita uns contra outros e que sempre tentou governar, provocando luta de classes, tentando cada vez mais caminhar pela tese de falsos defensores, onde o processo da corrupção avança cada vez mais e, ao mesmo tempo, a prepotência dos governantes diante das ações dos cidadãos. Eu quero cumprimentar também, senhor presidente, para concluir, a imprensa brasileira. Vários repórteres lá estavam. Documentaram os fatos, relataram na íntegra o que ocorreu. Ao mesmo tempo, o relato da OAB, que nós acabamos de receber, uma moção também de repúdio ao que os senadores sofreram na Venezuela e dizendo estarem todos comprometidos com essa causa de combater essa prática de presos políticos e de exigir respeito aos cidadãos e às regras democráticas. Eu agradeço, senador Aécio Neves, e todos nós reconhecemos também a importância de Vossa Excelência pelo prestígio que tem e pela posição que ocupa hoje no cenário nacional e internacional, e daí grande parte também da repercussão diante da atitude de coragem de Vossa Excelência durante todos os momentos, junto com os demais colegas, sempre assumindo a defesa, concedendo todas as entrevistas e dizendo que nós continuaríamos essa luta até que os resultados fossem obtidos. E Vossa Excelência, como o senador Agripino, o senador Luiz Nunes, acabam de narrar e encerrar aquilo que deixava para ser exatamente o ponto final do nosso pronunciamento, que foi o sucesso da realização, a partir de 6 de dezembro, de eleições na Venezuela, livres, como colocou o senador Aloysio Nunes, agora com observadores credenciados para poder acompanhar o pleito, para poder saber como as regras serão jogadas, não aquela época de Maduro e de Chávez, onde na reta final importaram 35 mil cubanos, podendo invadir as próprias residências e ameaçar as pessoas, implantando ali os coletivos que assustava todo mundo, mas sim com regras agora bem avaliadas pelos observadores da Unasul, como da OEA, enfim, e até também do governo brasileiro, que deveria se preocupar em mandar também políticos credenciados e também representantes do Itamaraty para que lá pudessem fazer um relatório sobre como ocorrerá a eleição a partir no dia 6 de dezembro. E o outro fato é que, sem dúvida nenhuma, trouxe uma alegria enorme a todos nós, como muito bem relatado pelos que me antecederam, foi o clamor que fizemos para que realmente Leopoldo Lopes saísse da greve de fome. Sabemos as consequências e as sequelas que produz uma greve de fome depois de mais de 25 dias, com a total carência alimentar. Isso nós solicitamos, pedindo a ele que se recuperasse rapidamente, porque a Venezuela precisa de líderes corajosos, competentes, que defendem com ardor e com garra a democracia naquele país. E quero concluir dizendo, também colocou aqui o senador Aloysio Nunes, que alguns ironizaram a nossa ida, mas que a nossa preocupação lá
foi exatamente dizer em alto e bom som: nós não queremos o bolivarianismo no Brasil. Deixar isso bem claro. Nós fomos deixar isso como sendo o sentimento da população brasileira, que não admite essa tese populista, corrupta, conivente com o narcotráfico e que tanto prejuízo tem trazido à América Latina. E que nós vamos resistir, porque se nós não tivéssemos resistido aqui, nós hoje estaríamos vivendo o que a Venezuela vive. E, sem dúvida alguma, os senadores e deputados da oposição não estariam aqui no plenário do Senado e da Câmara. Estariam onde está Leopoldo Lopes, onde está Maria Corina, expulsa do parlamento, onde está Leopoldo Lopes, onde é chamado na Venezuela de tumba. Tumba é a prisão aonde os venezuelanos retêm presos políticos, em condições subhumanas, no subterrâneo, em pessoas que lá tiveram oportunidade de ir. Diz que é algo estarrecedor, medieval, jamais imaginado no momento de hoje poder ter essa prática ainda vigente. Por isso, nós estamos defendendo a democracia, porque senão, se o bolivarianismo já estivesse aqui, eu tenho certeza que eu estaria lá na tumba desses venezuelanos, como eles queriam implantar aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e agradeço os apartes que recebi.